Senhor. Isso muito alegra o coração do nosso Deus. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Para nós é um prazer tê-los aqui conosco, tá? Tem aí toda uma família, né? Família bonita aí, ó. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Muito nos alegra a presença de vocês aqui. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Queridos, Mateus capítulo 7, a partir do verso 1, essa é uma palavra que Jesus ele ministra dentro daquilo que é conhecido como o Sermão do Monte. O verso 1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho, no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Feche os seus olhos, querido. Peça ao Senhor que Ele venha falar ao teu coração nessa noite. Nós estamos num lugar de cuidado de Deus. Nós estamos num ambiente que Deus preparou para que a minha vida e a sua seja edificada. Mas para isso, querido, nós precisamos, antes de qualquer coisa, nós precisamos abrir nosso coração e permitir que o Senhor ministre ao nosso coração aquilo que é a sua vontade. Santo Deus eterno Pai, nós oramos ao Senhor. Nós queremos nessa noite, ó Deus, como igreja do Senhor, clamar ao Senhor, ó Pai, por perdão de pecados, que o Senhor venha nos limpar, nos lavar nesse lugar, nessa noite, que o Senhor venha, Senhor, preparar esse lugar, esse momento, para que o teu povo seja edificado pela tua palavra. Para isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos, ó Pai, as janelas e portas da nossa alma, e permitimos que o Senhor venha de encontro a cada um de nós aqui nesse lugar, e com a liberdade que temos dado ao teu Espírito Santo, que o Senhor possa fazer segundo a tua vontade nas nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, a Ti, em o nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Amém, Senhor. Amém e amém. Querido, possa sentar no seu lugar. Amados, Jesus ele começa o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Jesus começa a ministrar sobre um tema que foi descrito como um julgamento temerário. Ele é proibido. E Jesus ele começa dizendo assim: olha, não julgueis, para que não sejais julgados. Pois o critério com que julgas, você também será julgado. Quando nós olhamos para o contexto que Jesus estava ministrando essa palavra, Jesus ele sempre confrontou, dentro do contexto religioso de Israel, aqueles religiosos que usavam do conhecimento que eles tinham da palavra de Deus, usavam do conhecimento que eles adquiriram, da experiência religiosa que eles tiveram, usavam desse conhecimento não para uma edificação própria, mas usavam o conhecimento que tinha para oprimir pessoas em suas fragilidades. Jesus ele sempre confrontou algumas classes dentro de Israel, que era uma classe dos escribas, dos fariseus, os saduceus, porque eram homens, querido, que tinham um conhecimento teórico muito profundo da palavra de Deus, da lei de Moisés, dos profetas. Havia ali um conhecimento, sim, muito profundo, mas era um conhecimento sem uma experiência com Deus, porque conhecimento sem o Espírito Santo não nos conduz a uma edificação. Conhecer a palavra de Deus, mas não ter o Espírito Santo
para nos direcionar, não nos traz edificação ao meu coração e nem ao seu. É por isso que Jesus, ele começa a ensinar os discípulos, e num determinado momento ele fala assim: olha, eu tenho muito que ensinar a vocês, mas eu não posso fazer isso agora, porque é necessário que primeiro venha o Consolador, o Espírito, para que quando o Espírito Santo estiver em vocês, Ele vos ensinará todas as coisas. Porque, queridos, a maior dificuldade que Jesus tinha dentro do contexto de Israel era quebrar a religiosidade daqueles que tinham o conhecimento de Deus, daqueles que tinham o conhecimento da palavra, mas não traziam para si uma aplicação, de maneira que a vida desses homens fossem transformados pela palavra. E não é diferente quando nós olhamos para o nosso tempo. Nós encontramos pessoas que têm conhecimento de Deus, têm o conhecimento da palavra, entende o que a palavra diz, ouve as mensagens, ouve as pregações, mas não fazem desse conhecimento um instrumento de transformação pessoal em suas vidas. E é para isso, querido, que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para 3 coisas importantes na minha vida e na sua. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, eu e você, nós precisamos estabelecer 3 princípios muito importantes para mim e para você, que vão fazer toda a diferença. A primeira coisa que eu quero que você entenda, querido, é que administrar a palavra em si, ela precisa ter na minha vida e na sua vida uma finalidade principal: transformar a minha e a sua vida. A palavra de Deus, quando ela é ministrada a mim e a você, quer seja por uma ministração, uma pregação, quer seja por um texto que você está lendo, uma meditação lá na tua casa, ela precisa transformar primeiro você. Quando eu vou para a palavra de Deus, quando eu vou ouvir Deus através da sua palavra, o primeiro lugar que Deus precisa começar a transformar é a minha vida. Isso faz toda a diferença. Porque quando Jesus estava falando a respeito dos fariseus, daquelas classes religiosas, aqueles homens, eles negligenciavam esse primeiro princípio. Porque eles queriam usar a palavra de Deus para transformar os outros, e não aplicar essa palavra na sua própria vida. Isso nós encontramos muitas vezes, algumas pessoas dentro da igreja. E talvez isso já aconteceu comigo, e provavelmente já aconteceu com você também. A gente começa a ouvir uma palavra, e quando essa palavra ela começa a trazer alguma correção, a gente sempre começa a pensar em quem precisa ouvir essa palavra, né? Aí a gente começa a pensar assim: mas será que fulano vai ouvir? Né? Porque essa palavra ela é para ele, né? Quando há uma exortação, a gente sempre começa a pensar em quem aquela palavra precisa ser direcionada. A gente começa a pensar sempre em quem está vivenciando aquele contexto e precisa ser transformado por ele. Mas eu quero chamar sua atenção para uma coisa, querido. A primeira pessoa que a palavra de Deus precisa começar a transformar é você. A primeira pessoa que precisa ser tocada pela palavra de Deus é você. Porque quando você ouve essa palavra, ela precisa entrar na tua vida e começar a fazer sentido na tua história. Nós precisamos entender que quando Jesus está falando sobre julgamento, Ele está falando sobre alguém que usa a lei em função de condenar o outro. E Jesus ele começa a mostrar assim: olha, você não tem a responsabilidade, nem o dever e nem o direito de julgar ninguém. Porque quando a palavra está sendo ministrada sobre a minha vida e sobre a sua, você precisa ter uma preocupação primária, querido. Fazer com que essa palavra transforme você. Eu preciso ter uma preocupação primária quando a palavra de Deus está sendo ministrada, que é aplicar na minha vida. Porque é muito cômodo eu começar a pensar
na vida daqueles que eu conheço a história e que muitas vezes precisam ser transformados por essa palavra. Mas você precisa entender uma coisa, querido. Quando eu entro na presença de Deus, quando nós entramos num ambiente de culto, quando nós entramos num ambiente onde a palavra de Deus está sendo ministrada, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, pensar nas minhas fragilidades e no quanto eu preciso me moldar dentro dessa palavra. A segunda coisa que você precisa entender, meu irmão, é que quando nós somos ministrados pela palavra de Deus, quando você está recebendo uma palavra do Senhor, há sempre um desejo no coração de Deus falar ao seu coração. Há sempre um desejo do Espírito Santo de Deus encontrar no teu coração uma abertura para que Ele possa falar ao teu coração, ministrar e transformar você. Mas a gente precisa ter maturidade para entender que nem tudo o que está sendo ministrado nessa palavra necessariamente se aplica à minha vida e à sua. Quando Deus entra e começa a mover num lugar como esse, há vários corações, há vários anseios, há várias necessidades. Cada um que está aqui nesse lugar nessa noite tem uma necessidade diferente, luta com problemas diferentes, passa batalhas diferentes, mas o mesmo Deus, através de uma única palavra, Ele quer falar a todo o coração nesse lugar. E aí você precisa entender que nem todas as coisas, nem tudo é para você, mas certamente Deus também quer falar ao seu coração. Esteja pronto. O último conselho que eu quero te dar, querido, é tenha sede de ser tocado pelo Senhor. Tenha sede de ser ministrado pelo Espírito Santo. Tenha o coração aberto, os ouvidos atentos para tudo aquilo que Deus está ministrando. Porque quando a palavra de Deus está sendo pregada, quando Deus está ministrando no lugar, o seu coração, a sua vida é um alvo do Senhor, querido. A sua vida, ela está sempre na mira do Senhor. Deus sempre tem algo para ministrar ao seu coração. E Jesus, ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz assim: olha, por que você está olhando para o cisco que está no olho de alguém, enquanto tem uma trave no teu olho que te impede de ver? Jesus fez essa comparação, eu achei isso extraordinário, por algumas estruturas muito simples. Primeiro, porque Jesus compara um cisco a uma trave. Jesus compara uma coisa muito pequena, muito, às vezes, para alguns que tiver alguma deficiênciazinha, alguma dificuldade de enxergar, talvez seja até não visível. E ele coloca isso em comparação a uma trave, a uma viga. Quem aqui já viu um telhado exposto, né? Uma madeira mais grossa, mais robusta. E Jesus começa a mostrar assim: olha, aquele que se dispõe a julgar alguém, a primeira coisa que Jesus está dizendo: olha, você não está em condições de enxergar o problema que há no outro. Porque a trave, querido, ela não é uma coisa pequena. Ela obstrui a visão. Aí eu quero entrar com você no sentido que Jesus quer trazer à vida dessas pessoas. No sentido que Jesus quer trazer através dessa palavra para a minha vida e para a sua. Jesus faz um comparativo entre duas estruturas. Uma trave que nos obstrui a visão e um cisco que nos traz um incômodo na nossa forma de ver. Quando Jesus fala isso aos fariseus, aquelas pessoas que estavam ali, Jesus estava nos mostrando que há uma necessidade muito grande na minha vida e na sua, de estarmos com a nossa visão aguçada, que nós tenhamos uma capacidade de ver, uma capacidade de perceber,
uma percepção aguçada das realidades que estão à nossa volta. Jesus está falando para aquelas pessoas que conduzir a nossa vida não é uma coisa simples. Conduzir a nossa história não é algo simples. Viver não é simples, querido. Você a todo tempo tem que fazer escolhas. Você a todo momento você tem que tomar decisões. Você precisa ser aguerrido para algumas realidades, porque senão a vida vai passar e você vai ficar para trás. Você precisa se voltar para as realidades que estão à sua volta. E Jesus está chamando a atenção daquelas pessoas, para que elas estejam em condição de caminhar na presença do Senhor. Porque tudo que Deus espera de mim e de você, queridos, é que nós tenhamos liberdade de andar na presença dEle. Que nós tenhamos um coração pronto para sermos usados e abençoados pelo Senhor em tudo aquilo que Ele deseja fazer. Quantos estão aqui nesse lugar nessa noite com o desejo de serem usados pelo Senhor? Quantos estão aqui nesse lugar nessa noite com o coração voltado para entender a vontade de Deus para as suas vidas e caminhar dentro da vontade do Senhor? Jesus começa a nos ensinar algo muito importante, meu irmão. Para você conseguir caminhar na presença do Senhor, você precisa voltar a sua atenção, primeiramente, para a sua própria vida. Chamar a sua atenção para aquilo que você está vivendo, para as realidades que você está vivenciando no seu dia a dia. Porque quando nós olhamos para a vida dos outros, é muito fácil a gente encontrar pessoas em situações piores que a nossa. É muito fácil você encontrar pessoas com realidades espirituais piores que a minha e a sua. É muito fácil a gente olhar pessoas à nossa volta que estão passando por problemas que talvez você não esteja vivenciando. Mas só que a vida do outro, querido, a vida dessas pessoas, elas não geram transformação na minha vida e na sua. O relacionamento que as pessoas têm com Deus não faz diferença na tua vida, meu irmão. Se você olhar à sua volta, aqui existem várias pessoas aqui, cada um com uma história diferente, vivenciando problemas diferentes, com dificuldades diferentes, lutando com pecados diferentes. E com disposições diferentes na presença de Deus. Eu quero convidar você rapidamente, dá uma olhada à sua volta. Dá uma olhada no ambiente. Você não precisa olhar no rosto de todo mundo não, mas dá uma olhada em quantas pessoas há aqui. Olha que você olhar assim, você vai ver que existem várias pessoas nesse lugar. Mas a única pessoa que importa para você, nesse momento, nessa hora, é você mesmo, querido. Porque quando você entra na presença do Senhor, você precisa voltar para si, para uma edificação pessoal, para um relacionamento pessoal com Deus. A vida espiritual do seu irmão, ela não vai gerar diferença na tua história. A vida espiritual que as pessoas levam nesse lugar não vai fazer diferença na tua vida. Porque o relacionamento de Deus, ele é pessoal com você. As experiências que você anseia ter com o Senhor, as experiências que você precisa ter com Deus, elas dizem respeito a um relacionamento entre você e o Senhor. Então Jesus está falando para aqueles homens assim, olha, não perde tempo de ficar olhando para a vida das pessoas que estão à sua volta. Porque quando Jesus fala assim, olha, há um cisco no olho de alguém, há um argueiro no olho do outro, Jesus está dizendo que cada um de nós está vivenciando um momento diferente na vida. Agora o que é mais importante você entender, querido, limpe sua visão, desobstrua a sua visão. Quando Jesus fala de uma trave no olho, a trave é algo que representa algo muito maior do que o cisco. Aí eu quero chamar a sua atenção para a minha vida e para a sua, para a gente poder pensar em quantas realidades
nós sabemos que não agrada o Senhor, mas essas realidades elas permanecem na nossa vida. Quantos pecados você vive no seu dia a dia e você tem convicção de que esses pecados não são agradáveis ao Senhor? Quantas atitudes você tem tomado na sua história, no seu dia a dia, e você tem consciência que elas não te aproximam de Deus? A trave, querido, é algo que você pode tirar sozinho da tua vida. A trave é uma peça grande de madeira e você pode ir lá com as suas mãos e removê-la da tua vida. Jesus está nos chamando, nos convocando para olhar para as coisas que são grandes, visíveis. A trave, querida, é algo que se vê de longe. A trave aqui, ela representa realidades na minha vida e na sua, que obstruem a nossa visão. Mas aquelas pessoas que estão longe de mim e de você, elas conseguem enxergar isso na minha vida e na sua. Jesus está mostrando para aquelas pessoas que existem erros que eu cometo, que você comete na tua vida, que as pessoas vão vê-los de longe na tua história. Existem pessoas que você não precisa estar próximos dela. Você não precisa estar próximo de algumas pessoas para você reconhecer alguns erros que ela está vivendo na vida dela. Jesus está falando dessas coisas. Jesus está falando de comportamentos que eu e você temos, que prova uma cegueira espiritual muito grande na minha vida e na sua. Jesus está falando de realidades que eu e você vivenciamos, que nos afastam da presença dEle, obstrui a visão da glória de Deus e nos impede de caminhar na presença do Senhor com liberdade. Jesus está falando, essa trave, esse argueiro, essa viga, são realidades que são visíveis aos olhos das outras pessoas e elas conseguem perceber isso ao longe na nossa vida. Algumas coisas, querido, da minha vida e na sua, como sensualidade, como mentiras, como enganos, pessoas que vivenciam realidades que a sociedade inteira reconhece o que ela está vivendo e que são coisas que aos olhos do Senhor precisam ser removidas e tiradas da nossa vida. Jesus te chamou nessa noite aqui para você entender uma coisa, querido. Há uma diferença entre a viga e o argueiro. Há uma diferença entre uma vida agradável à presença de Deus e outra que não é. Existem mudanças na minha história e na sua que nós precisamos fazer, mas algumas coisas eu preciso tomar decisões. Jesus está falando com essas pessoas que existem pecados que elas precisam olhar para si mesmas e tomar a atitude de remover da sua vida. Mas tudo no mundo espiritual, querido, são degraus, são etapas. Jesus fala, através de Salomão, em Cantares, eu acho esse texto interessante, que ele diz assim, olha, tira as raposas e as raposinhas que devoram o vinhedo. Jesus fala para aqueles, através de Salomão, que existem raposas e raposinhas, que vão lá nas vinhas quando elas estão em flor, e elas comem a flor da vinha. Então, quando Salomão estava dando um conselho, através daquele texto poético ali de Cantares, ele está falando assim, olha, existem raposas e raposinhas, nós precisamos apanhar todas elas, porque elas estão devorando o vinhedo. Quando a raposa come a flor da uva, da vinha, aquela vinha não produz fruto. Existem realidades na minha vida e na sua, querido, que elas precisam ser removidas da nossa história, para que nós possamos dar frutos. Mas como eu disse para você, tudo na nossa história passa por etapas, fases, aprofundamento. Nós precisamos perceber que eu preciso partir das coisas visíveis, resolver aquilo que é visível, aquilo que é grande, aquilo que é visível ao longe. E quando eu resolvo essas questões, ainda sobram realidades que precisam ser cuidadas de perto. Quando nós falamos do cisco,
O cisco já tem uma característica diferente. Quem já caiu um cisco aqui no olho? Eu já. Já caiu um cisco no seu olho? Já? Um monte de gente aqui, né? O cisco ele é interessante, querido, por quê? Primeiro porque o cisco ele incomoda, mas ele não obstrui a visão. Não é assim? Ele fica incomodando lá no cantinho do teu olho, você sabe que ele está lá, ele incomoda, você começa a lacrimejar, ele começa a gerar um incômodo, ele está ali, mas ele não te impede de ver. A trave não te deixa ver, mas o cisco você consegue ver. Só que o cisco entra num outro aspecto. Os ciscos são realidades que são pequenas na nossa vida. E os ciscos espirituais que estão na nossa visão, eles precisam de aproximação, de proximidade. É necessário que pessoas se aproximem de mim, de você, para que elas possam perceber que há um cisco. Você vai perceber que para uma pessoa achar um ciscozinho no teu olho, ela tem que chegar, ela tem que enfiar o dedo assim, não é? Puxa a pálpebra para um lado, você olha para cima, ela olha para um lado, ela vai procurar para você. E quando ela encontra, né, vai lá, pega alguma coisinha, vai com um cotonetezinho, tira lá do lugar, aí vem o alívio. Nós precisamos, querido, na nossa caminhada espiritual, nós precisamos uns dos outros. Eu não consigo ser edificado espiritualmente se eu não tiver pessoas ao meu lado. Primeiro, porque eu preciso tomar a atitude de tirar da minha vida a trave que obstrui a minha visão. Mas eu também preciso de ter pessoas ao meu lado. Pessoas com afinidade, com maturidade. Pessoas que eu possa confiar que elas vão chegar próximas a mim, que elas vão tocar no meu olho, elas vão me ajudar a identificar o cisco que está ali, elas vão me auxiliar, elas vão auxiliar você, para que esse cisco possa ser removido dali. O que Jesus está ensinando para essas pessoas, e quando ele fala sobre o julgamento, sobre a hipocrisia de toda aquela religiosidade da classe de fariseus, de saduceus, aqueles homens que usavam do conhecimento que tinham para julgar pessoas. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que cada um de nós precisa de uma etapa na nossa vida ser cumprida. Nós precisamos tirar aquilo que nos ofusca. E você e eu, querido, nós precisamos nessa noite tomar decisões no nosso coração. Se nós queremos ou não caminhar com o Senhor, se nós queremos ou não sermos transformados pela sua palavra, se nós queremos ou não sermos alcançados por aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio. Eu quero te dar apenas alguns conselhos na tua vida, meu irmão. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Eu estou te dizendo para que você tenha cuidado, não é para que você não se aproxime, ou que não deixe as pessoas se aproximarem. Mas é para que você tenha maturidade para entender que muitas pessoas se aproximam de mim e de você. Mas é que a responsabilidade de colocar essa pessoa no lugar certo na nossa vida, ela é minha e sua. Jesus, Ele sempre nos ensinou a nos relacionarmos. Deus é um Deus de relacionamento. Jesus veio se relacionar comigo e com você. O Espírito Santo está na minha vida e na sua vida para que tenhamos um relacionamento com Ele. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples para você. Quantas pessoas entraram na sua vida e magoaram você? Quantas pessoas você depositou nelas uma certa confiança e elas fizeram um mau uso da proximidade que você deu, da liberdade que você deu para ela na tua vida? Sabe de quem é o erro, meu irmão? O erro é seu.
Ah, mas como assim, pastor? O erro é seu. Porque quando você deixa alguém se aproximar da tua vida, e você dá a essa pessoa uma liberdade que ela não deveria ter, quem deu a liberdade foi você. Sabe aquele amigo que não devia ser tão íntimo? Aquela pessoa que você não sabe de onde veio, nem para onde vai, e simplesmente porque chegou, conversou, era uma pessoa legal, você deixou chegar, entrar na tua vida. Quando você menos espera, aquela pessoa revela uma face do caráter dela. E isso gera um estrago na tua história. Jesus está falando que se nós precisamos sempre ter uma visão correta das realidades. Pastor, eu não posso deixar pessoas se aproximarem de mim? Pode. Não só pode, como deve. Jesus nos ensina a termos paz com todos. Jesus nos ensina a amar até quem nos odeia. A orar até por quem persegue a gente. Jesus nos ensina a sermos aqueles que vão revelar o caráter de Deus, aqueles que estão à nossa volta. Mas há uma diferença muito grande, querido, de você ser aquele que vai gerar uma influência na vida das pessoas, ou você ser alguém que vai deixar as pessoas gerarem influência na tua vida, na tua história. O que vai fazer a diferença, querido, é quem você está ouvindo, é qual voz você está dando ouvido, e quem está direcionando você para gerar mudança na tua história. Quando eu falei aqui no início da mensagem, quando nós entramos num ambiente onde Deus está ministrando aos corações, eu e você precisamos abrir o nosso coração para ouvir da parte de Deus aquilo que vai mudar a nossa história. Quando nós entramos num lugar onde Deus está agindo, nós precisamos ter sensibilidade para perceber o que Deus está falando ao meu coração e ao seu. Então, querido, quem tem que gerar mudanças, quem tem que mudar valores, quem tem que construir estruturas na minha vida e na sua, é o Espírito de Deus, e não as pessoas que estão à nossa volta. Mas quando você identifica maturidade, quando você identifica alguém cuja presença de Deus está sobre a vida dele, Jesus ele começa a dizer assim, olha, quando alguém tira primeiro a trave do seu olho, ele então verá claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está nos chamando, querido, a uma vida consciente na presença dele. Uma vida onde eu e você entendemos aonde nós queremos chegar. A que Deus nós queremos servir. E quais promessas nós queremos que sejam cumpridas na nossa vida. Meu irmão, se o seu objetivo não é morar no céu, o evangelho não vai fazer sentido para você. Se o seu objetivo não é caminhar na presença de Deus, o reino de Deus não faz sentido para você. Nós muitas vezes conflitamos dentro do reino, porque nós não definimos propósitos na nossa vida. Há um ditado popular que diz assim, que para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Não é assim? Se você não tem um destino, se você não tem um propósito, se você não tem um alvo, se você não tem um propósito estabelecido, fixado na tua vida, querido, qualquer estrutura serve para você. Se você conseguir tirar vantagem de alguma coisa, você já está no lucro. Mas quando nós temos um alvo fixo, quando você decide no seu coração que você quer caminhar com Deus,
que você quer morar no céu, que você quer ser salvo em Cristo Jesus, que você quer ter uma história transformada e mudada pelo poder de Deus, você precisa selecionar, ser seletivo nas escolhas que você faz na tua vida. Não permita que qualquer pessoa seja conselheiro na tua história, querido. A Bíblia diz: creia. Olha o que é que Deus diz na sua palavra: creia nos meus profetas e prosperareis. Seja conduzido por homens de Deus. Ouça pessoas cheias do Espírito Santo. É tão claro, querido, quando a gente se depara com pessoas que são conduzidas pelo Espírito de Deus, e quando você se depara por pessoas que não são. É tão nítido os caminhos que são propostos. É tão claro as direções que as coisas são tomadas. Você vê perfeitamente alguém direcionado por Deus, quando Ele conduz todas as realidades na paz, na graça, na misericórdia, pautada no amor, pautada no perdão, na restauração, pautada a sua vida em tudo aquilo que vai te conduzir para a eternidade. Mas o contrário também é verdadeiro, querido. Quando a gente permite que pessoas que não têm o conhecimento de Deus, não têm intimidade com o Senhor, que elas entrem na nossa vida, que elas nos orientem, que elas nos direcionem, aí o pau quebra, né? Não é assim? A gente começa a perceber que caminhos que são propostos são caminhos que nos levam a contendas, a discórdias, a inimizades, a brigas, a rixas, a divisões, separações, contendas, realidades que não traz paz, não traz alegria. Então Jesus olha para aquelas pessoas e começa a fazer um paralelo. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Que tipo de vida você quer viver, meu irmão? Que tipo de história você quer viver? Que tipo de evangelho você quer viver na tua vida? Quando Jesus fala sobre julgamento, deixa eu te falar uma coisa. Quando você permite o seu coração proferir julgamento contra a vida de alguém, isso é tão sério, sabe por quê? Você se coloca na condição de Deus. É você se colocar na condição daquele que tem poder e autoridade para julgar. É você se achar na condição de poder proferir uma sentença, que a palavra de Deus diz que quem julga é só o Senhor. Quando eu entendi essa palavra, quando eu entendi o que Jesus estava falando nesse texto, eu propus no meu coração, querido, e às vezes eu sempre falo isso, que quando alguém falhar com você, quando alguém pisar no teu calo, tenha o perdão já pronto no teu coração, meu irmão. Perdão precisa ser algo que esteja pronto no meu coração, no seu coração. Perdão não é uma coisa que você precisa pensar para perdoar. Perdão é uma coisa que precisa estar estabelecido como um princípio dentro da tua história. Porque quando Jesus está falando de julgamento, o julgamento fala de condenação. E quando você se voltar na palavra de Deus, quando Jesus está ali ensinando na oração, que se denomina Pai Nosso, ele chega num momento que ele diz assim: olha, perdoa as nossas dívidas. Aí ele coloca uma condicional: assim como eu tenho perdoado. E Jesus completa esse texto. Aqui ele fala assim, ó, porque com a mesma medida que você pesa as pessoas, Deus vai pesar você. Deu para entender a seriedade?
Deu para entender a profundidade do que Jesus está falando? Aí eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Com qual facilidade ou dificuldade você libera perdão no teu coração? Qual a dificuldade que você tem de olhar para o outro e perdoar? Se vamos pensar de 0 a 10, né? Considerando que 10 é quando você perdoa com facilidade, e 0 é quando você não perdoa de jeito nenhum. Se você fosse numerar, dar valor à maneira como você lida com perdão, eu só vou te dar um conselho, querido. O que Jesus está dizendo aqui na sua palavra é que com a mesma medida que você mede, você será medido. Da mesma forma como você perdoa, você será perdoado. Da mesma forma como você julga, você será julgado. Ah, pastor, mas eu não julgo. Então você não vai ser julgado. Se você não vai ser julgado, você também não vai ser condenado. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Eu quero te convidar a fechar seus olhos.